Fala galerinha do Dominantes Online. Então, vamos lá, olha só. O que a gente vai conversar nessa aula em específico? A gente está falando sobre funções inorgânicas, tá? Só que antes de entrar no conjunto e compreender o que são essas funções inorgânicas, o que são esses compostos inorgânicos, a gente vai entrar no conceito de reações químicas, tá? Porque a gente vai precisar entender alguns símbolos e alguns conceitos que irão aparecer não só em funções inorgânicas, mas a partir do momento que a gente conversa sobre transformações químicas. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando eu falo sobre transformar, a gente trabalhou lá no começo da área de química, e que ela conversa sobre transformações físicas e transformações químicas, né? Físicas você não altera a matéria e química você altera o material, né? A transformação química é o que a gente chama de reação química. É quando você forma novas substâncias. Está aqui, olha, a reação química é um fenômeno por meio do qual uma ou mais substâncias transformam-se em outras substâncias, tá? Qual vai ser o problema em relação a isso? Nenhum. O que eu vou ensinar para vocês é um outro termo. Reação e equação química é a mesma coisa, Bruno? Não. Equação química é igual a equação matemática que a gente vai ver lá, equação primeiro grau, segundo grau? Não. É porque equação é como a gente expressa o que está acontecendo. Então, o que a gente estava trabalhando, às vezes, por vezes, até mesmo eu trabalhando com vocês, eu falo, nessa reação, na verdade, eu estou expressando uma equação. A equação é que fala sobre aquele processo reacional, tá bom? Então, a equação é a simbologia, reação é o processo acontecendo. Você está tacando fogo, fazendo a combustão do carvão, né, para fazer aquele famoso churrasco. Combustão do carvão, isso é reação. Tu colocar C mais oxigênio, C da forma grafite, carbono grafite proveniente do carvão, gera CO2, isso você está descrevendo a reação. Se você representa, você está fazendo uma equação química. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. Sobre a equação. Como é que é a estrutura? Essa equação não é uma equação matemática que você coloca uma igualdade, você coloca uma seta. Essa seta vai simbolizar a transformação. Tudo que está antes da seta é o que você utilizou, é o que foi necessário para a reação acontecer. A gente chama esse material não de ingredientes, a gente chama isso de reagentes, tá bom? E o que foi produzido, produto da reação. Tá? Aqui, por exemplo, tem uma reação onde o gás hidrogênio, né, aqui está equacionado, mas o gás hidrogênio reage com o gás cloro, formando o gás cloreto de hidrogênio, tá? Ou que pode ser chamado também de ácido clorídrico se for dissolvido em água. E aí a gente tem alguns termos quando a gente equaciona. Esses caras são os meus reagentes e esse é o meu produto. A quantidade que você coloca, que é proporcional ou não, é chamado de coeficientes, para ser mais específico, coeficientes estequiométricos, tá? Por exemplo, nessa reação você tem quando tem nada tem o número 1 na frente, tá? Quando não tem nada, tem o número 1 na frente. Então, eu estou falando que no caso dos reagentes, você precisa de uma proporção de uma molécula de gás cloro, mais uma molécula de gás hidrogênio para gerar duas moléculas de ácido clorídrico ou de cloreto de hidrogênio. Então repara o seguinte, nesse caso, coeficiente é importante. Coeficiente é importantíssimo na proporção da equação. Uma equação só está correta quando você consegue mensurar corretamente os seus coeficientes. A gente vai trabalhar isso melhor na nossa próxima aula, onde eu falo sobre o balanceamento. Balanceamento é o acerto desses coeficientes, quando você sabe quem são os reagentes, quem são os produtos, mas você não sabe qual é a proporção. Você tem que chegar a essa informação. Beleza? É diferente, por exemplo, dos índices. Os índices identificam que substância eu estou falando. Por exemplo, quando eu coloco O2, eu estou falando do gás oxigênio. É o índice 2. Se eu estiver falando do ozônio, eu coloco O3. Mas eu quero mais moléculas do gás oxigênio. Aí eu apago o índice e coloco 3. Mentira, aí você não está fazendo isso.
Você teria que mexer no coeficiente para mexer na quantidade. Quando você mexe no índice, você mexe na própria substância. Você está falando que forma ou necessita de uma substância diferente. Então o índice acaba identificando qual a substância eu estou falando. E por último, mas não menos importante nesse processo, é o que a gente chama de estado de agregação ou estado físico, tá? É como aquele material está encontrado para reagir. Ele reagiu no estado líquido, no estado sólido ou no estado gasoso. Então esse G aqui está representando o estado gasoso, beleza? Tem alguns outros símbolos que eu vou listá-los para falar com vocês que pode aparecer aqui nesse reagente gerando produto. Repara o seguinte, se aparece S, não é plural, é sólido. Se aparece L, é líquido. Se aparece G, é gasoso. Se aparece AQ, entre parênteses, é porque em meio aquoso, está dissolvido em água. Se aparece uma seta para cima no material, é porque ele está indo para o estado gasoso, né? Então ele não se mantém no sistema, tá? Então geralmente mostra isso muito para produtos, tanto esse quanto esse, tá? É para destacar uma informação nos produtos. É um produto gerado gasoso que vai para a atmosfera no sistema aberto. Precipitação é um material que se torna sólido, um material que se torna insolúvel. Então você vai identificar que vai formar o precipitado de alguma cor, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar mais à frente, mas esse ΔH é valor de variação de calor, variação de entalpia, e aí determina se o processo precisa ou não precisa. Se o valor de entalpia der um valor maior que zero, lembrando que é uma escala de energia, significa que é um processo que, para acontecer, ele precisa absorver calor, enquanto se ele é um processo, se ele tem um valor de ΔH negativo, é um processo que libera calor. Essa seta dupla aqui também pode ser representada mais fielmente como assim. Essa seta, significa que a reação é reversível. Então não existe reagente-produto. De um lado, reagente-produto, mas o produto na reação inversa é o reagente formando o produto, tá? Geralmente quando está assim a gente chama de primeiros e segundo membros. A gente vai ver isso muito quando falar em equilíbrio químico. É só uma visão geral. E esse delta sozinho, principalmente quando ele aparecer em cima de uma seta, significa que a reação ocorreu com aquecimento. Para que a reação ocorra, essa reação específica ocorra, tem que ocorrer o aquecimento dos reagentes. Beleza? Esses são alguns dos conceitos. Aí a gente vem o seguinte. Eu falei alguns conceitos para a gente arquitetar a estrutura de uma reação química, tá? E agora também vou falar para vocês que não se divide só nesses grandes grupos, mas a gente vai começar a tracejar alguns perfis de reações, tá? Para quando a gente aprender sobre os compostos e sobre as características principais desses compostos inorgânicos, né, conseguir trabalhar com as suas características químicas reacionais, eu consigo organizar e montar uma proposta de uma reação química. Então, por exemplo, existem 4 grandes grupos que a gente classifica as reações inorgânicas. Quer dizer que todas as reações se encaixam nesses 4 grandes grupos? Não, não é isso. Mas a grande maioria se encaixa nesses 4 grandes grupos. Então a gente coloca assim. O primeiro tipo de reação é que a gente chama de reação de adição ou síntese. É uma reação que só forma um tipo de produto. Pode gerar mais de um, por exemplo. Aqui, nesse caso específico, a reação só tem um produto. Qual é o produto? Cloreto de hidrogênio. É uma reação de síntese. Tá bom? Então, é só, a estrutura é mais de um reagente formando somente um produto, tá? E aí você tem vários exemplos. Olha, aqui eu tenho uma reação que é a formação da água. Ou poderia dizer a mesma reação falando da combustão do gás hidrogênio, tá? Esses são os processos listados. Equacionados está aqui, tá vendo? Pode formar um ou mais, mas só forma uma substância. Seja uma substância simples ou uma substância composta. Provavelmente é uma substância composta, tá bom? Esse perfil só tem um produto, uma substância como um produto, é o que a gente chama de reação de adição ou reação de síntese, algo que está formando algo. A reação oposta à reação de síntese é a decomposição. A decomposição ou análise é quando você pega uma substância e decompõe ela em substâncias menores. Geralmente, seus produtos serão substâncias simples, tá? Geralmente, mas não necessariamente.
Aqui eu tenho alguns casos. É diferente porque, olha só, é quase o oposto. Em vez de ter só um produto, você só tem um reagente, olha aqui, ó. Olha que legalzinho, tá? Ele vai se decompondo em outros materiais. Beleza? Então você já sabe que pode chamar uma reação de adição ou de decomposição, dependendo da sua estrutura. Tem mais dois tipos. Tem uma que a gente chama de reação de deslocamento, mais conhecida como reação de simples troca, aonde um composto, uma substância composta, né, ela troca uma das suas partes, né, ela substitui por algo mais reativo. A ordem de reatividade a gente não vai trabalhar agora, né, eu vou deixar mais à frente quando eu debater com vocês sobre as principais reações inorgânicas. Mas a gente fala sobre reações de simples troca no sentido de, por exemplo, quando eu tenho uma reação nesse caso, você não tem só um produto ou só um reagente. Você tem dois produtos, pelo menos, e dois reagentes. Mas você tem sempre o seguinte, olha, o cálcio é uma substância simples e o ferro está ligado ao iodo e é uma substância composta. Ao momento ocorre uma troca entre os metais ferro e cálcio. Agora o cálcio que está ligado ao iodo, porque é mais reativo que o ferro, e o ferro se tornou uma substância simples. Tá bom? Igual a na de baixo, mas a de baixo você tem o cloro reagindo com o ácido bromídrico, tá? Com HBr. O hidrogênio deixa de se ligar ao bromo para se ligar ao cloro, porque o cloro é mais reativo. Quando essas reações de simples trocas acontecem, é porque o elemento é mais reativo. Tá? O elemento que está no formato de substância simples é mais reativo. E aí é sempre identificado porque você tem um reagente composto e uma substância simples. Tem sempre um produto composto e uma substância simples. E, para fechar, a dupla troca, que a gente vai ver muito isso nas reações que a gente vai chamar mais à frente de reações de neutralização. Né? É uma permuta, porque ele fala porque você troca. Você tem duas substâncias compostas que trocam as suas ligações. Geralmente são os compostos iônicos, geralmente, não sempre. Tá? E aí trocam seus cátions e ânions entre si para gerar novas substâncias. Aqui, ó, HNO3, KOH. OH mais H, até onde eu sei, forma água. Tá bom? HOH. H2O. Tá? E o NO3 mais o potássio, KNO3, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, adição, só tem um produto. Decomposição, só tem um reagente. Simples troca, tem uma substância simples trocando de lugar. Então, vai ter sempre uma substância simples do lado dos reagentes, sempre uma substância simples do lado dos produtos. E a dupla troca, quando ocorre a permutação entre as espécies, tá? Onde o cátion ou a parte inicial de um se liga à parte final do outro, né? É a troca de casais que o pessoal gosta de brincar em relação a isso, tá? Povo, foi só uma prévia para a gente começar a trabalhar melhor. Próxima aula a gente vai falar sobre balanceamento dessas reações. Como é que a gente chega a esses coeficientes, esses índices, para a gente conseguir trabalhar melhor com funções inorgânicas, tá? Fechei por aqui, até a próxima. Fui!